Temos então números do Colorado, como a gente comentava aqui, né? Olha só, o retrospecto do Internacional nos últimos 17 jogos. Eram 12 vitórias, 4 empates e uma derrota. Não perdia então desde agosto. Olha só, derrota para o Atlético Paranaense, além da derrota de hoje, então, e para o Atlético Goianiense, desculpa. Também a derrota na estreia do Roger para o Botafogo. Então são apenas 3 derrotas nessa sequência. É um trabalho aí realmente muito bom. E a gente tem números também do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque ele leva o time à conquista, claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele, então, com mais de 70% de aproveitamento. Só uma derrota. E vem então dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem assim 2 melhoras tão evidentes com o Felipe Luiz, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses 2 treinadores ou que os 2 treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as 2 coisas, né? O trabalho do Kudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né? Não houve uma sinergia, né? Arquibancada com o Tite. Apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece. Mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né? Um cara vitorioso como atleta no clube, Felipe Luiz, né? Um cara que se preparou muito, muito estudioso, né? Bem moderno. E os atletas o conhecendo também, facilitou esse encaixe. Esse ambiente melhorou, aquilo que o Roger falou, né? Se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado para qualquer adversário. Felipe Luiz tem muitos seus méritos, sim. Acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chega já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. É só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians, quando ele perde um atacante, Bruno Henrique expulso. Ele tira o outro atacante. Né? E muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante. Mas ele tinha uma ideia, né, de montagem tática, de estrutura, para levar o Flamengo a uma conquista. Então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só. É espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, né? O próprio Alan Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, né? O treinador, quando vai para uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou para anular e melhorar. Então eu sou fã do Roger e acho que eles 2 fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é para o ano que vem, esses 2 times, iniciando o trabalho, né, com os 2 treinadores, cada um no seu clube, estarem muito fortes para brigar por títulos, por conquistas. André, a gente tem no Felipe uma novidade, no Roger, acho que é importante a gente destacar que antes do Internacional ele já fazia um grande trabalho no Juventude. Então não é um trabalho bom, mas é pelo menos um ano muito bom do Roger, uma temporada muito boa. O Roger é um treinador extremamente elogiado pelos jogadores e pelos dirigentes dos clubes onde ele trabalhou, mas que até hoje não acertou uma grande campanha. As pessoas elogiam os seus métodos, os treinos que ele dá. Na questão do relacionamento com os jogadores, não há queixas em relação a ele. Mas há momentos, ou houve momentos, em que o trabalho não se sustentou e em vários outros ele não teve o suporte, a confiança, a paciência, que é uma palavra tão difícil de se encontrar e de se aplicar ao ambiente do futebol no Brasil. Ao que parece, no Internacional, com todas as dificuldades, essa rejeição inicial que eu mencionei, que era uma coisa natural por causa da rivalidade tão acirrada, né, entre os times de Porto Alegre e o passado, toda a identidade do Roger no futebol, ela está ligada ao Grêmio. E depois desse trabalho no Juventude, que o qualifica a estar nas conversas para voltar a dirigir um time grande, é justamente o grande rival do Grêmio que o chama. E a minha impressão é que ele considerou todas essas questões e falou, é a minha chance de voltar
a mostrar o meu trabalho. E ele normalmente não costuma pegar trabalho no meio da temporada, né, André? Isso, apesar disso também, acho que certamente ele também considerou essa dificuldade. Mas era a chance dele de voltar a mostrar um trabalho numa grande marca. E é o que ele fez, é o que ele está fazendo. É totalmente claro, diferente do Filipe Luís, que está começando a sua vida como treinador profissional, depois de uma carreira absolutamente brilhante dentro dos campos, o final dela já se preparando de maneira assumida, declarada, para virar técnico, né? E o começo do Filipe é o começo de alguém que se mostrou preparado para assumir uma responsabilidade gigantesca, mesmo que, se ele pudesse, né, planejar a própria trajetória, assumir o Flamengo agora, depois de alguns meses como técnico de base, não fosse a chance mais indicada, seria melhor ter essa grande responsabilidade, assumir essa grande tarefa com um pouco mais de experiência. Só que é aquela coisa da oportunidade que passa e você tem que estar preparado para aceitar, compreender e garantir que você tem capacidade. E é o que o Filipe Luís fez, é o que ele está fazendo até agora, ganhando um troféu, classificando o Flamengo para a Libertadores e se colocando, mesmo no ambiente político imprevisível, como técnico do Flamengo para o ano que vem. Nesse sentido, Zinho, qual a ambição ou a perspectiva para o ano que vem com o Filipe no comando? E algo interessante, né? Porque ele consegue fazer o que talvez o Dorival não tenha conseguido, que é, né, no Flamengo, manter o elenco mobilizado mesmo depois do grande objetivo, né? Claro, o Dorival na época conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, certo? E depois a gente até questionou, mas a decisão do Flamengo foi não mantê-lo porque a reta final do clube no campeonato, do time no Campeonato Brasileiro não foi boa. E o Filipe consegue manter o Flamengo disputando os jogos bem, né, com interesse, mesmo após a conquista da Copa do Brasil. Mas assim, se a gente voltar no tempo, o tempo mostra que não foi a decisão acertada. Sim, o Flamengo não ganhou nada em 2023 e trocou vários treinadores. Inclusive o sucessor dele, que foi o Vitor Pereira, foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Então, assim, acho que foi uma grande bola fora da diretoria do Flamengo, uma das maiores na gestão, né? Uma gestão vitoriosa, é uma gestão de administração muito boa, mas essa para mim, né? A saída do Dorival foi um dos momentos mais ruins de decisão dessa diretoria. Então, acho que assim, o Filipe Luís tem assim, a grande oportunidade, o André falou, e foi muito feliz, é a grande oportunidade para ele. Ele está no clube que ele encerrou a carreira, que ele tem uma identificação e que ele começa uma preparação no Sub-17, depois vai para o Sub-20, ganha o Mundial, né, Sub-20, dentro do Maracanã. Então, assim, ele tem o conhecimento dos atletas, dos jogadores, né? Tem assim, esse respaldo dessa diretoria, porque ele não entra interinamente, ele entra já com um contrato até o final de 2025. Então, assim, ele já tem esse contrato, mesmo que mude a diretoria, ele já tem esse contrato. Aí, se esse presidente, quem ganhar vai manter ou não, acho que se a situação ganhar, vai manter. Porque ele ganha o título e mostra uma evolução na maioria dos jogadores, e até com opções diferentes. Né? O Léo Ortiz não era titular. O Wesley, que para mim termina a temporada como um dos melhores do Flamengo, o lateral direito, não era titular absoluto, era mais o Varela. Então, assim, ele vai tendo decisões dele que acabam dando certo, e a gente vê os jogadores muito focados naquilo que ele está pedindo. Essa aplicação que você está falando, o jogo hoje, o primeiro tempo, mostrou um time que parecia que estava brigando pelo título mesmo. A entrega, a obediência, o honrar aquilo que estava fazendo ali, o torcedor que foi ao estádio. Então é um time que tem a cara do seu treinador, mesmo ele sendo jovem e ainda começando a carreira. Acho que assim, a perspectiva é muito boa para o Flamengo com o Filipe Luís para o próximo ano, como eu também acho para o Internacional com o Roger.